Oi, gente, bom dia. O nosso trabalho é sobre artrite séptica em equinos e a gente vai dar início agora. A gente vai começar, tá? Com a introdução. Bom, as osteoartrites, elas são muito comuns na rotina clínica de equinos. Elas acometem a articulação, destruindo a cartilagem, o que vai levar a uma esclerose do osso e, consequentemente, formação de osteófitos. Elas são classificadas em dois tipos. Tem a primária, que ela é de uma origem desconhecida, e também tem a secundária, por fatores predisponentes, como as infecções articulares, que também são chamadas de artrites sépticas. Eu vou falar um pouco sobre a etiologia. As formas mais comuns, de etiologias que a gente viu são por via hematológica, que a gente viu que é mais comum em potros, por via umbilical. Aí tem também a forma iatrogênica, que ocorre, que a gente causa através de injeções articulares, por intervenção cirúrgica, e também traumáticas, que pode acontecer por inflamação, pancadas e perfurações. E a gente viu também, embora seja uma forma bem pouco comum, mas que pode acontecer de forma idiopática, mas a gente viu que isso daí é bem raro. Uma coisa que a gente viu também é que em neonatos a preocupação com a artrite séptica ela é bem maior, no primeiro mês de vida, porque pode acontecer uma falha parcial ou completa na transferência passiva das imunoglobulinas, e isso daí vai aumentar o risco de desenvolver enfermidades, como pneumonia, diarreia e as infecções umbilicais mesmo, E aí vai acabar levando a um quadro de bacteremia. Agora eu vou falar sobre os agentes etiológicos em si, Em potros, a gente encontrou mais trabalhos falando que são isoladas mais enterobactérias, o que vai incluir a Escherichia coli e os estafilococcus, sendo que entre os estafilococcus, o que mais causa infecções é o aureus. Nos equinos adultos, dos agentes mais comumente encontrados foram as bactérias aeróbicas e as anaeróbicas facultativas. E dessas, a que a gente pode citar com maior prevalência são as enterobactérias também, e seguidas de Streptococcus e depois Staphylococcus. E das bactérias anaeróbicas, o Clostridium é o micro-organismo mais relatado e mais comum nos ferimentos próximos aos cascos. Agora, os sinais clínicos. Bom, a primeira coisa, que a gente vai perceber quando ele tiver com essa artrite séptica aí, vai ser uma efusão, A gente vai observar na articulação uma efusão. Então, a gente vai perceber um aumento de volume ali na região, um inchaço, Essa área, normalmente, ela vai estar bem quente e vai levar um quadro de dor, Óbvio. E essa dor vai ser na hora que você manipular, ela vai doer tanto na extensão, se você fizer um movimento de extensão, quanto na flexão. Então, na hora do exame físico, na hora que você manipular, ela vai doer se você estender, se você flexionar, e muitas vezes até na própria palpação só, o animal ele já fica bem incomodado, porque essa dor ela é bem intensa. E, evidentemente, em relação a tudo isso, a gente vai perceber que o animal vai apresentar uma claudicação bem severa. Também é importante frisar que alguns potros, eles suportam melhor o peso sobre o membro. Assim, eles vão apresentar uma marcha normal. No entanto, você pode ir lá ver um potro e ele está com artrite séptica, só que ele vai estar marchando normal, andando normal. A gente viu também que em alguns casos esses animais eles podem apresentar um quadro febril. Não são todos, em alguns trabalhos nem falava sobre isso, mas alguns falavam que sim. Bom, então, em resumo dos sinais clínicos, A gente vai ter os sinais cardinais da inflamação,
a gente vai ter uma efusão articular, né, um aumento de volume ali no local, vai apresentar uma claudicação severa, com algumas exceções, que é o caso dos potros, que a gente falou, vai apresentar muita dor, que às vezes se manifesta até só na palpação, pode ter lacerações, que a gente não tinha comentado, e alguns animais podem apresentar um quadro febril. Agora a gente entra no diagnóstico. Em relação ao diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um histórico bem completinho, né, do paciente, e em seguida o exame físico. Em relação ao histórico, por exemplo, um veterinário foi lá, ele foi infiltrar o cavalo e aí, infelizmente, ele não usou, por exemplo, as metodologias de higiene necessária. Ou, sei lá, um potro não teve o umbigo bem desinfetado. Aí, ou, sei lá, o animal tá lá marchando e aí ele se machucou num arame. Então, assim, tudo isso são coisas que podem gerar uma artrite séptica, só que a gente só vai saber isso através de um bom histórico, porque muitas vezes o tutor ou, sei lá, quem tá lá com o cavalo acaba não relatando isso pra gente. Então, a gente tem que saber bem certinho como perguntar, como tirar isso da pessoa que tá lá acompanhando o paciente, para que a gente chegue no diagnóstico, né? E outra coisa que pode ser feito, na verdade deve, né, é a coleta do líquido sinovial, para verificar que bactéria e que grau de bacteremia esse animal vai estar apresentando. Aí isso vai facilitar, inclusive, no tratamento, né? A gente tem também o auxílio dos exames complementares, né, com os exames de imagem, que é o ultrassom e a radiografia. Com o ultrassom, a gente pode verificar quanto essa cápsula articular está distendida, por exemplo. Já o raio-x é quando a claudicação é muito intensa e a gente já está suspeitando de ter uma lise óssea ou uma osteomielite, por exemplo. A gente também pode fazer os parâmetros hematológicos e bioquímicos, que em equinos normalmente vai se apresentar normal, mas pode apresentar uma alteração no fibrinogênio e uma neutrofilia, o que nos indica um quadro infeccioso e inflamatório. Tratamento. O tratamento, ele vai depender muito, né, de cada caso, e muitas vezes ele pode ser bem longo, né? A gente pode utilizar uma antibiótico terapia de amplo espectro, né, sistêmica, que geralmente é o mais indicado. E a gente pode usar penicilina, ampicilina sódica, cefalosporinas, aminoglicosídeos e fluoroquinolona. São os mais utilizados. Também é indicado, né, o uso de anti-inflamatório, principalmente os AINES, né, na terapia para alívio da dor, porque pela inibição da COX, né? E aí a gente tem como os principais, né, como exemplo, a flunexina, meglumina, naproxeno, cetoprofeno e carprofeno. E geralmente o de escolha para os equinos é a fenilbutazona, porque ela apresenta uma eficácia clínica mais favorável, né? A gente também pode fazer a lavagem articular. Ela é muito comum em casos de artrite séptica. Para fazer ela, daí vai colocar uma agulha de cada lado da articulação. Pode ser uma agulha lateral e outra medial, por exemplo. Aí coloca com solução fisiológica, com amicacina ou gentamicina diluída. E por pressão, vai injetar essa solução dentro da articulação, o que faz entrar por uma agulha e sair pela outra por causa da pressão. Uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é que na artrite séptica a gente tem uma destruição muito rápida, né, da articulação e da cartilagem articular. Então, em alguns casos, a gente vai ter a presença de osteomielite. E aí, claro, né, dependendo da perda, ela pode ser irreversível para a superfície articular. Ela é progressiva e, de certa forma, ela é erosiva das articulações.
e isso vai levar a um quadro de claudicação que, na maioria das vezes, é bem severo. E dependendo da extensão atingida, muitas vezes, além de intenso, esse tratamento ele vai ser bem prolongado. Bom, então, em resumo, em relação ao tratamento, se faz basicamente antibiótico terapia, anti-inflamatório, lavagem articular e o tempo do tratamento vai variar de acordo com cada caso. Agora, sobre o prognóstico. Em relação ao prognóstico, dependendo do grau, da quantidade, da região atingida e da destruição óssea que aconteceu, pode ser irreversível. Por isso que o prognóstico ele vai depender muitas vezes da rápida identificação do problema e, evidentemente, do início do tratamento. E mesmo assim, alguns animais eles podem apresentar uma claudicação para o resto da vida. Então, a gente concluiu que essas afecções que acometem o aparelho locomotor dos equinos, elas são muito comuns na rotina clínica e com isso elas apresentam uma grande importância. Ela pode acometer desde os potros até os equinos adultos e não apresentam nenhuma predisposição quanto à raça dos animais. O diagnóstico e a terapia da artrite, ela deve ser implementada o quanto antes para que se tenha um bom prognóstico.